pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Aí em casa? Já foram para a escola? Você que foi para a escola, né, semana passada, tudo bem? E a família de vocês está bem? Então, sejam bem-vindos ao nosso encontro semanal de ciências. Lembrando que nesta semana nós temos reforço, né, do conteúdo trabalhado na semana anterior. E quem é que está lembrado aí o que foi que trabalhamos na semana passada? Quero ouvir aí vocês falando. Estão lembrados? Nós falamos das DSTs, né, que são doenças sexualmente transmissíveis, ou IST, que são infecções sexualmente transmissíveis. Nós vamos usar o nosso livro, né, como sempre, vamos fazer uma revisão geral, né, vamos dar uma olhada superficial aí, ler alguns textos que nós não lemos e vamos dar seguimento ao nosso trabalho, tá bom? Vocês podem abrir o nosso livro lá na página 91 e nós vamos seguir até a página 100, tá bom? Vamos lá? Gente, aí para começar o nosso conteúdo, né, nós vimos uma série de sintomas que podem apresentar, indicando, né, a presença de uma DST. Então, vamos lá. Quais foram esses sintomas? Coceira, dor, caroços, feridas, bolhas, verrugas, inflamação, manchas avermelhadas ou escuras dos órgãos genitais ou em torno deles, na região anal, na boca, na palma das mãos ou na planta dos pés. Dor, ardência ou incômodo durante o ato sexual ou ao urinar, necessidade frequente de urinar, ínguas, que são nódulos linfáticos inchados na virilha, secreções ou sangue expelidos pelo pênis, mudança de cor, cheiro de secreção vaginal ou dor na parte baixa da bexiga. Esses são alguns sintomas. Porém, nem sempre os sintomas aparecem. Às vezes são assintomáticos os problemas. Então, a pessoa pode permanecer assim por um período ou por até toda a sua vida. Não é como é o caso do herpes. A pessoa está infectada pelo herpes, mas o herpes não se manifesta. Por isso, é mais adequado usar o termo infecções sexualmente transmissíveis, uma vez que o termo doenças é usado apenas quando aparecem sintomas perceptíveis. Deu para perceber, não é? Já tem algum tempo que está usando sempre esse termo agora, IST, que são as infecções sexualmente transmissíveis, não mais DST. Mas deu para entender por quê, não é? Para o caso de ser assintomático. Então, como pode ser assintomático? No caso, para ser doença, tem que ter sintoma. Então, como pode não ter sintoma? Então, mudou-se esse termo. Em vez de DST, agora se usa IST. A pessoa pode ter e transmitir uma IST, mesmo que não apresente esses sintomas, né? Dependendo do tipo de infecção, podem se passar alguns dias ou semanas até que os sintomas apareçam. É o chamado período de incubação. Mas vamos lá, vamos falar diretamente desses probleminhas. O primeiro apresentado é a AIDS, né? Que é causada pelo vírus da imunodeficiência humana. Vamos lembrar. Quando a pessoa é atacada por esse vírus, né? Ela ataca o nosso sistema de defesa. Então, ela age no nosso sistema de defesa. E aí, o que é que acontece? As doenças vêm, atacam o corpo, e como não vai ter sistema de defesa, o corpo vai ficar frágil e vai ser atacado pela doença, né? Seja lá qual for. Nós já vimos também que o HIV pode ser transmitido pelas relações sexuais, né? Ou pelo sangue. Tipo, o uso de objetos cortantes, né? Se usar sem esterilizar, dividir, né, esses objetos cortantes. Mas vamos lá, falar mais sobre isso. Que doenças oportunistas. Muito bem. O organismo fica vulnerável a diversos micro-organismos, né, com o vírus. E o paciente pode morrer vítima de infecções que não causariam grandes problemas em indivíduos saudáveis. Essas infecções são conhecidas como doenças oportunistas. O vírus pode ser transmitido em relações sexuais, né, com portadores do vírus, por transfusão de sangue contaminado, pelo uso de seringas, né, objetos cortantes e agulhas contaminados, pela mãe portadora do vírus, que o transmite para o filho durante a gravidez, né, a gestação e o parto, ou na amamentação, por transplante de órgãos.
Nada indica que o vírus possa ser transmitido por apertos de mão, é importante, né, saber disso. Apertos de mão, abraços, beijos na face, tosse, espirro, uso de piscinas ou de uso comum de roupas, toalhas, copos, talheres ou louças, pentes e outros objetos não perfurantes. Não há risco de contaminação na convivência da mesma casa ou no mesmo local de trabalho. E com outros contatos do cotidiano, né? Excluídas relações sexuais sem preservativo ou de contato com sangue contaminado, com os portadores do HIV. Também não se adquire o vírus sendo picado por mosquitos, né? Isso é tudo motivo de medo, né? A gente fica com medo. Mas, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Aí começam a surgir as ideias, então, do mosquito. Se o mosquito picar uma pessoa que está contaminada, depois vem, pica outra pessoa que não tem, será que ele não vai transmitir? Pois é, não, né? Não vai transmitir. Vamos lá. Vamos falar do combate ao preconceito. As pessoas que são portadoras de HIV, elas sofrem bastante preconceito, né? O Dia Mundial de Luta contra a AIDS existe para mostrar às pessoas a importância não só da prevenção, mas também do combate ao preconceito. No Brasil, a data passou a ser comemorada no final da década de 1980. Desde então, houve muitos avanços no país em programas de ação de prevenção e assistência contra a AIDS, reconhecidos inclusive pela comunidade internacional. Mesmo assim, a mortalidade provocada pela AIDS ainda é alta, o que significa que muitas pessoas portadoras não procuram tratamento por medo do preconceito, né, ou pela falta de informação. Desde 2014, as condutas de discriminação contra o portador de HIV ou da pessoa com AIDS são consideradas crimes sujeitos a penas de reclusão. A Lei Federal 12.984, né, /14, prevê pena de prisão de 1 a 4 anos e multa para a discriminação de pessoas vivendo com HIV ou AIDS. E a prevenção e o tratamento, né? Como é que vai ser contra a AIDS? Aí nós já vimos que não há vacinas para a AIDS, né? O HIV sofre mutações muito rapidamente. Mas existe uma combinação de medicamentos, né, que podem ser usados pelas pessoas que foram contaminadas, né? E que isso lhe dá uma bastante qualidade de vida. Vive bastante e com qualidade de vida. Além disso, né, novos medicamentos ainda continuam sendo pesquisados. Vamos lá, o tratamento é oferecido pelo SUS e deve começar no máximo 72 horas após a exposição ao vírus. A pessoa deve ser acompanhada por profissionais de saúde ao longo de todo o tratamento. Vamos lá. O texto seguinte fala sobre a proteína extraída de planta brasileira que pode combater células com HIV. É uma ótima notícia, né? A puxelina, proteína originária de uma planta existente na flora brasileira, foi capaz de combater células infectadas com o vírus HIV, após ter sido conjugada à ação de anticorpos usados especificamente na detecção do vírus. Existem medicamentos antirretrovirais que atuam na estabilidade do sistema imunológico, mas com base em informações divulgadas no portal do Departamento de Vigilância, Prevenção e Controle das IST, do HIV/AIDS e das hepatites virais, o tratamento é complexo, porque embora aumentem a sobrevida e melhore a qualidade de vida dos pacientes, os medicamentos que o compõem precisam ser muito fortes para impedir a multiplicação dos vírus no organismo, podendo ocasionar efeitos colaterais, como, por exemplo, diarreia, vômitos, náuseas, manchas avermelhadas pelo corpo, agitação e insônia. Nada é fácil, né, gente? Nada é fácil. Mas, graças a Deus, que ainda existem esses medicamentos, né, que já garantem qualidade de vida às pessoas e que elas vivam mais, né? Nesse quadro aí, Ciência e Saúde, tem um texto que o nome é Barreira Anti-HIV. Vamos fazer a leitura para a gente tentar entender. A profilaxia pré-exposição, a mais recente estratégia de prevenção da transmissão do HIV, avança no Brasil. Mas o que é isso? Trata-se de uma pílula de uso diário que evita a contaminação pelo vírus da AIDS na quase totalidade dos casos. Aprovada em 2017 para uso no país e distribuída
No sistema público de saúde, a medicação tem atraído pessoas com risco de se infectarem pelo vírus causador da AIDS, de acordo com estudos recentes. A efetividade da PrEP no Brasil depende da ampliação do acesso a este medicamento e do atendimento. Voltando aí ao início do parágrafo. A efetividade da PrEP no Brasil depende da ampliação do acesso a esse medicamento e do atendimento adequado a seus usuários, afirma a médica epidemiologista Maria Amélia Veras, professora da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo. Efetividade é o desempenho de um medicamento em reais condições de uso por um número elevado de usuários. Para funcionar de modo satisfatório, essa ou qualquer outra estratégia de prevenção contra o HIV pressupõe que as necessidades dos usuários sejam levadas em consideração e que os profissionais da saúde possam estar disponíveis para conversar com eles. Para que isso ocorra, precisamos que o SUS seja fortalecido com mais recursos e pessoal. A PrEP consiste no consumo de um comprimido com 2 medicamentos antivirais, tenofovir e entricitabina, e é indicado para quem não se infectou com o vírus e tem relações sexuais de risco com pessoas contaminadas pelo HIV. Aprovada nos Estados Unidos em 2012, com poucos efeitos colaterais, entre os quais enjoos e flatulência, a PrEP tem uma eficácia superior a 90%. Um estudo de pesquisadores da Fiocruz, publicado na Lancet HIV, em março deste ano, indicou uma alta taxa de adesão a essa abordagem preventiva no Brasil. 83% dos 450 participantes chegaram até o final das 48 semanas propostas de tratamento, fornecido pelas instituições de pesquisas que colaboraram com o estudo. O problema é que, mesmo que o medicamento tenha alta eficácia contra o HIV, o abandono do uso de preservativo aumenta o risco de transmissão de outras DST. Na Espanha e no Canadá, por exemplo, altas taxas de DST têm sido relatadas entre usuários da PrEP, que fazem sexo sem preservativo. Observa o médico virologista Pablo Barreiro, do Hospital Universitário Carlos III, de Madrid, em artigo na revista AIDS Reviews. O OMS, que é o Ministério da Saúde, estima que 866.092 pessoas vivam com HIV, das quais 84% foram diagnosticadas e 63% recebem tratamento. A taxa de detecção de AIDS apresentou uma pequena redução, de 19,5 casos por 100 mil habitantes em 2015 para 18,5 casos para cada 100 mil em 2016. Mas está aumentando principalmente entre homens de 15 a 29 anos. Continuando. Gente, a profilaxia pré-exposição ao HIV, que é a PrEP, é um novo método de prevenção em que a pessoa deve tomar diariamente um comprimido para impedir a infecção pelo vírus. Ela é indicada para quem tem maior chance de entrar em contato com HIV, como pessoas que têm parceiros infectados. É preciso procurar um profissional de saúde para saber se há indicação para a PrEP. Nunca é demais lembrar que, por enquanto, a AIDS não tem cura. Então, para evitá-la, a única solução é se proteger. A melhor forma de combater a doença continua sendo a prevenção por meio do uso do preservativo em todas as relações sexuais. Nas situações em que for preciso usar seringas, agulhas e outros instrumentos perfurantes ou cortantes, esses objetos devem ser descartáveis ou esterilizados. Vamos lá. Outro texto complementar. Todos devem ser responsáveis. Estudos têm mostrado que a incidência da infecção por HIV voltou a aumentar depois de algum tempo de declínio. Uma hipótese para explicar isso é que a melhora no tratamento e na qualidade de vida dos portadores de HIV pode ter gerado um descuido maior da população. No entanto, mesmo assintomáticas ou com melhor qualidade de vida, as pessoas soropositivas podem transmitir o vírus e, por isso, devem adotar práticas responsáveis. Uma das principais medidas é sempre usar camisinha ou pedir ao parceiro ou à parceira para usar. Outro cuidado importante que os portadores do HIV devem ter
é evitar que outras pessoas tenham contato com suas secreções, né? Quais são as secreções? Sêmen, secreção vaginal ou leite materno. Ou o sangue. O sangue que sai, por exemplo, de uma ferida na pele de quem é soropositivo contém o HIV e é um material contaminante. Por isso, soropositivos não podem doar sangue. Eles também não podem doar esperma ou órgãos. Quem tem HIV deve sempre informar seu médico e seu dentista para garantir o melhor tratamento possível a si mesmo e permitir que o profissional tome as precauções necessárias para não se contaminar nem contaminar outros pacientes. Então, é muita responsabilidade, né? Todo cuidado é pouco. Gente, por último, agora nessa nossa primeira aula, né, nós vamos falar sobre a sífilis. Nós vimos que a sífilis é transmitida por uma bactéria, né, presente no sangue e em secreções do corpo de pessoas portadoras. Ela pode ser fatal se não for tratada corretamente. O primeiro sintoma costuma aparecer cerca de 3 semanas, né, após o contágio. São feridas que não provocam dor, apresentam bordas duras, elevadas e avermelhadas e ocorrem na área genital e às vezes no ânus, na boca ou em outras regiões que entrarem em contato com a bactéria. Então, se a pessoa não for tratada, cerca de 2 a 6 meses depois, aparecem feridas na pele, na palma da mão, né, e na planta dos pés, além de febre e dores nas articulações. As mulheres grávidas, não é? Como sempre, devem realizar o exame de diagnóstico da sífilis, porque podem transmitir a infecção morfética. É um daqueles exames de pré-natal, né? O médico solicita vários exames e um da sífilis está lá no meio, né? Tem que fazer, para não passar para a criança após o nascimento. Aliás, para não passar para a criança. E ela pode causar o aborto, né? Problemas físicos, mentais e até a morte da criança após o nascimento. O SUS realiza o exame de sangue para diagnóstico da sífilis e disponibiliza o tratamento, que é a base de antibióticos. Gente, nós temos atividades? Temos, né? Vamos lá, de olho na notícia, página 111. Vamos lá. Olha aí, chegamos à nossa atividade. As notícias a seguir discutem alguns dados sobre ST. Leia os textos com atenção e pesquisa no dicionário o significado de termos que você não conhece e, em seguida, responda as questões referentes a cada uma das notícias. Nesse momento, nós só faremos essa notícia, não é? Só a primeira mesmo. A segunda a gente já fez na aula anterior. Mas vamos lá. Epidemia de sífilis no Brasil. O Ministério da Saúde lançou uma campanha nacional de combate à sífilis. Em 2015, foram 65 mil casos, um aumento de 32% em relação ao ano anterior. A doença é especialmente preocupante em gestantes, pois pode provocar aborto ou, se transmitida para o feto, pode causar malformação no bebê, como surdez e deficiência cognitiva. Em 2015, foram 33 mil gestantes infectadas, que é um número 20% superior a 2014. Segundo o Ministério da Saúde, 50% dos casos da doença são detectados no final da gestação, o que aumenta os riscos para o feto. O governo federal anunciou uma série de medidas para tentar conter o avanço da doença. As principais são a detecção precoce, no caso das gestantes, né, no início do pré-natal, e estratégias de comunicação para a prevenção. A notificação da doença passou a ser obrigatória em 2010. Isso explica, em parte, a escalada numérica dos dos últimos anos, né? Mas não é o único motivo. Há uma tendência de queda no uso de preservativos, que é a principal forma de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. O principal motivo para a negativa é a confiança no parceiro. Outro fator que explica o aumento de casos é a falta de preparo dos profissionais de saúde no diagnóstico da doença. Fator que o governo pretende resolver com a aprovação de um manual técnico que será utilizado em unidades de saúde do país. Então, vamos lá. A primeira pergunta. Em 2015, quantos casos de sífilis foram diagnosticados? Nós responderemos a letra A e as outras fica para vocês, tá bom? Então, quantos casos em 2015? Olha aqui, logo no início do texto, né, ele já diz. Em 2015, foram 65 mil casos. Então, é a resposta da letra A. As outras questões, vocês vão ler direitinho e vão, se por acaso tiver dúvidas, né, vocês vão tirar com o professor da turma, tá bom?
Gente, nossa primeira videoaula da semana nós encerramos por aqui. E já já nós retornaremos com a nossa segunda, né, videoaula, continuando a fazer reforço sobre as DSTs, tá bom? Então, até daqui a pouco. Fiquem com Deus.